Você já parou para pensar qual é a criatura que mais te aterroriza? Se você tivesse que escolher, qual seria aquela que você não gostaria de encontrar, nem que te pagasse uma fortuna? Para a maioria das pessoas, a resposta é o lobisomem. A ideia de ser perseguido por essa criatura monstruosa numa floresta escura e solitária é apavorante. Para outros, o terror vem na forma do Wendigo, essa entidade faminta e desfigurada, a própria personificação do desespero. Confesso que ser caçado por uma criatura que quer devorar a alma humana é bem perturbador. Mas também tem aqueles que temem entidades, espíritos, demônios. Só de imaginar que essas presenças podem estar por aí, à espreita, nos observando, já é o suficiente para causar um desconforto profundo. Cada um de nós carrega seus próprios medos, mas a verdade é que não importa o quão corajoso você seja, a simples ideia de que criaturas como essas possam existir já nos dá medo. Mas e se eu te dissesse que existe um lugar onde todos esses horrores parecem se unir? Um lugar onde a própria realidade se rompeu, criando um ponto de encontro para tudo o que é inexplicável. Imagine um pesadelo onde todos os seus maiores medos estão reunidos num único lugar. E eles são reais, estão te caçando e te observando. Imagine um lugar onde luzes inexplicáveis surgem no céu e desaparecem do nada. Criaturas bizarras emergem das sombras, te observando de forma maligna. Símbolos enigmáticos aparecem gravados no solo, como mensagens de outro mundo. Vozes sussurram em línguas desconhecidas. Objetos se movem sozinhos durante a noite e seus eletrônicos falham, como se uma força invisível estivesse te silenciando. E não, eu não estou falando de uma lenda urbana, nem de um filme de terror barato. Eu estou falando do ponto zero, o epicentro do inexplicável, o lugar mais assombrado do planeta. Um pedaço de terra amaldiçoada, onde o impossível é a regra. O Rancho Skinwalker. Provavelmente você já ouviu falar dele, já viu vídeos e leu teorias. Mas hoje, eu não estou aqui só para revisitar os acontecimentos. Eu quero ir mais fundo. Quero revelar a verdade. O que esse lugar esconde? Quem está envolvido e por que ele é o berço do mal? E qual o motivo de todos os fenômenos se manifestarem em um só lugar? Localizado em Utah, nos Estados Unidos, o Rancho Skinwalker é uma propriedade isolada. Desde os tempos antigos, esse lugar já carregava uma maldição. A tribo Navajo, um dos povos originais dessas terras, estava em guerra. E quando perderam, lançaram uma maldição, invocando um Skinwalker, uma criatura amaldiçoada. Para quem não sabe, Skinwalkers são bruxos que se corromperam pela magia negra. Eles têm o poder de se transformar e possuir qualquer animal, tornando-se algo imprevisível e perigoso. Mas a história não ficou só nas lendas. Décadas depois, os fenômenos começaram a ser documentados. Em 1994, a família Sherman comprou a propriedade, sonhando com uma vida tranquila. Eles foram atraídos pelo preço extremamente baixo, mas logo nos primeiros dias, as desgraças começaram. O gado da fazenda começou a aparecer morto, com cortes precisos, como se tivessem passado por algum tipo de cirurgia. E então vieram as luzes. Orbes brilhantes flutuavam pela propriedade, mudavam de cor e desapareciam. Criaturas humanoides eram vistas nas sombras, observando até que chegou a noite em que o terror se materializou. Terry Sherman ouviu os latidos desesperados dos seus cães. Quando saiu, viu uma criatura enorme, parecida com um lobo. Mas não era um lobo comum. A criatura era gigante, com uma estrutura bizarra e desconfigurada. E aqui vem a pior parte. Mesmo após levar vários tiros, o monstro permaneceu de pé, como se as balas não o afetassem. Ele simplesmente recuou e desapareceu na floresta. Foi aí que a família Sherman percebeu.
Aquilo não pertencia a este mundo, e aquele rancho era o berço do mal. Com o tempo, os eventos se tornaram mais intensos. Objetos se moviam, vozes sussurravam, e um sentimento de terror constante se instalou na família. Eles tentaram compartilhar os relatos, mas todos achavam que era mentira. Essa teoria caiu por terra quando eles venderam a propriedade pelo mesmo valor que compraram e sumiram de forma desesperada, como se algo os estivesse expulsando. Mas o rancho não ficou abandonado. Logo depois, o milionário Robert Bigelow, um obcecado pelo sobrenatural, comprou o rancho e iniciou uma investigação profunda. Ele contratou cientistas e especialistas em fenômenos paranormais. Foi assim que nasceu o NIDS, um grupo dedicado a estudar o inexplicável. Durante anos, esse time documentou anomalias magnéticas, criaturas insanas, portais luminosos e objetos voadores não identificados. Eles espalharam câmeras por toda a propriedade. Mas o mais bizarro é que sempre que algo era registrado, os equipamentos falhavam. Eles perceberam que algo curioso estava sobre aquele solo. Um campo magnético que fazia tudo falhar. Surgiram teorias de que algo ancestral estaria enterrado ali. Mas em 2004, sem muitas explicações, o NIDS foi encerrado. Os relatórios nunca vieram a público. É no mínimo estranho uma organização desse porte largar tudo e sumir, assim como a família Sherman. Anos depois, o governo dos Estados Unidos se envolveu nesse caso. O Departamento de Defesa financiou uma pesquisa secreta, um programa que supostamente investigava ameaças aeroespaciais. Mas documentos vazados indicavam que o rancho estava no centro dessas investigações. Como se algo ali fosse tão perigoso que merecesse ser estudado no mais absoluto sigilo. Em 2016, a propriedade foi vendida para um grupo misterioso com laços com o governo. A segurança ao redor do rancho se intensificou drasticamente. Placas de entrada proibida. A região agora está cercada com alta segurança, sensores de movimento e patrulhas armadas. Por que tanta segurança? O que o rancho Skinwalker esconde? E se a maldição dos Navajos não tivesse apenas invocado uma entidade, mas rasgado a própria realidade? E se eles tivessem aberto algo muito mais sombrio? E se estivermos falando da porta do purgatório? Se o inferno e o purgatório existem, suas portas devem estar aqui. Acreditamos que as boas almas vão para o paraíso e as más para o inferno. Mas e as criaturas? Quando são derrotadas? Para onde elas vão? O rancho Skinwalker é um ponto de convergência. Um lugar onde os vivos podem esbarrar com os condenados, um portal para onde os rejeitados são lançados, aprisionados em um ciclo interminável de horrores e distorções da realidade. Se isso for verdade, então temos um problema. Porque se há uma porta, então significa que ela pode ser aberta. Lobisomens, Skinwalker, fantasmas e entidades sombrias. Cada cultura tem sua própria lenda. Cada civilização já relatou monstros que se escondem na escuridão. Mas e se todas essas histórias tiverem uma única origem? E se todos os horrores do mundo, todas as criaturas que o homem teme, todos os seres que desafiam a lógica e a realidade estiverem vindo do mesmo lugar? Isso explicaria por que tantas manifestações ocorrem ali. Luzes, portais e avistamentos de criaturas que não deveriam existir. Talvez o rancho não seja apenas um lugar assombrado. Talvez ele seja um limiar, um ponto de fuga para os piores pesadelos da humanidade. Muitas religiões e profecias falam sobre um grande mal que um dia será libertado. Os textos mencionam portões selados, criaturas aprisionadas e falam sobre um dia onde o mal será solto sobre a terra. Em algumas culturas, fala-se do abismo sendo aberto, liberando demônios sobre o mundo. Em outras, fala-se de criaturas de várias espécies, aprisionadas até o dia do juízo final. Nas lendas nórdicas, fala-se sobre bestas que aguardam acorrentadas
até o dia em que estarão livres para destruir tudo. Todas as culturas falam sobre portais e criaturas desde o início dos tempos. O que nos faz pensar que tem que existir um lugar onde todo o mal é aprisionado. E esse lugar é o purgatório. Então fica a questão: e se o rancho Skinwalker for um desses portões? E pior ainda, e se existirem vários outros espalhados pelo mundo? E se o que está lá dentro não deveria nunca ser libertado? Seja uma maldição antiga, um ponto de ruptura entre dimensões, ou até um erro cometido pelos humanos ao mexerem com algo que não compreendem. De qualquer forma, existe algo ali. E é aqui que entra a pergunta mais perturbadora do vídeo. O que aconteceria se o verdadeiro mal escapasse? Ou pior, como saber se ele já não escapou?